Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero trazer dois assuntos rapidinhos para vocês. O primeiro é a respeito, do professor militante em sala de aula, mais uma vez atuando. E o segundo, eu quero falar rapidinho também acerca da censura da reportagem do site UOL, que é um braço ali da Folha de São Paulo. São as pautas de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, mas principalmente comente, deixe a sua opinião acerca disso tudo que a gente está conversando, tá bom, gente? Vamos lá? O primeiro assunto é sobre o professor militante. Mais uma vez, o meu vizinho, a gente batendo um papo, ele falou, olha, que o professor disse em sala de aula que o presidente Bolsonaro ele tem que parar de colocar fogo na Amazônia, né? Então, a maneira como ele coloca as coisas em sala de aula tem que ser com responsabilidade. O cara não pode simplesmente colocar de uma forma acusando sem ele apresentar dados, sem ele apresentar fontes. E nós sabemos que o professor aí, ele é fã, do antigo candidato, que é o governo Lula. Então vamos dar uma olhada no governo Lula, como foi. Tem esse vídeo aqui da Jovem Pan que eu quero mostrar para vocês e depois a gente volta para comentar. A gente segue com mais uma informação. O governo de Lula é o recordista de queimadas na Amazônia. Entre 2003 e 2010, o Brasil registrou 2.400.000 focos de fogo, uma média de mais de 25 mil incêndios por mês. Esse vídeo da Jovem Pan, ele reporta a revista Oeste, que é do governo Lula, é o recordista de queimadas na Amazônia em 2003 e 2010. Quando o petista esteve na presidência, o Brasil registrou 2,4 milhões de focos de fogo. Então, são dois pontos aqui, Cara, aqui é um dado que foi apresentado, tem um artigo, deixei uma fonte de consulta para o meu vizinho dar uma olhada também acerca desses artigos e tirar suas próprias conclusões, com fontes, com os dados, apresentando argumentos, contra-argumentos. Era assim que tinha que ser na sala de aula. Aliás, duas observações que eu queria fazer. Primeira observação, o cara ele é tão fã do antigo governo, se ele acha, por exemplo, que o governo foi bom e que houve uma melhora exponencial na área da educação, ele deveria nem ter aceitado, por exemplo, trabalhar numa das instituições, num estabelecimento de ensino, que é um dos mais caros aqui da cidade. Um dos mais, talvez seja até o mais caro. Então, é uma escola particular, uma escola caríssima, e ele está fazendo essa militância em sala de aula. Então, primeiro ponto, se ele é da mesma linha dos companheiros, dos nobres amigos, ele deveria estar horrorizado em relação ao capitalismo e não aceitar o convite de trabalhar numa escola opressora, numa instituição opressora que exalta ali o capitalismo. Afinal de contas, não é barato, não é barato pagar uma mensalidade na escola da qual ele dá aula, Então esse é o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês, na minha opinião. E o segundo ponto, também na minha opinião, vou até jogar aqui uma ideia para vocês, Não sei se vocês viram que aqui no estado de São Paulo, os policiais agora estão andando com aquelas câmeras, no uniforme. Então nós devemos colocar câmera também, é uma sugestão que fica, de repente é uma ideia, não sei o que vocês acham, nós colocarmos câmeras também nos uniformes, nos jalecos aí dos professores, para saber se eles estão realmente trabalhando de forma científica e dando condições e ferramentas para que o aluno discuta em sala de aula, que seja um facilitador em sala de aula e que ele possa buscar realmente o conhecimento de forma científica, com dados, com argumentos, contra-argumentos, ou se simplesmente ele está fazendo militância. Então fica aqui, de repente, a nossa provocação, o nosso debate. Aí são dois pontos que eu queria falar. O segundo pauta que eu queria comentar no vídeo de hoje é acerca da reportagem, que o site UOL está aqui comemorando, que o ministro Mendonça derrubou, censura a reportagem do UOL sobre o clã Bolsonaro, Então, a primeira coisa aqui que me chama a atenção é o clã, o uso dessa palavra. Nossa, o clã, simplesmente poderia se referir à família Bolsonaro, aos parentes do Bolsonaro. Não, refere ao clã,
né, para dar assim uma áurea, né, maior aqui para a reportagem. É engraçado, mas vamos olhar aqui a matéria que em princípio tinha sido censurada, né, de acordo com o que foi divulgado na imprensa. Metade do patrimônio do clã Bolsonaro foi comprado em dinheiro vivo. E aí você vai lendo a matéria, vou deixar aqui na descrição dos vídeos, né, para quem do vídeo, né, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, quiser ler a matéria na íntegra, né, é interessante. Eu quero só trazer 2 pontos, né. Primeiro, o que tem a ver nesse momento a divulgação dessa matéria às vésperas das eleições? Então, olha o momento que eles estão colocando nas vésperas das eleições, né? Não sei se só surgiu agora essa notícia ou se eles estavam esperando, mas enfim. Segundo ponto, né? Cara, se você for ler a matéria, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Primeiro, a questão do dinheiro vivo, dinheiro corrente. Houve checagem dessas informações, os fatos, os fakes lá foram apurados, então é uma coisa que precisa ser olhada, precisa ser debatida. Terceira coisa, eu mesmo comprei o meu imóvel aqui, né, o lugar que eu moro hoje, há 10 anos atrás, ele tinha um valor, hoje ele vale 6 meses do valor que ele tinha lá atrás. Né? É uma questão aí de mercado. Né? Mas eu, particularmente, eu não sou favorável a nenhum tipo de censura. Né? Eu acho que tem que ser feitas matérias com responsabilidade, né? Tem que ser feita com dignidade, de uma forma científica, tem que ser feita. Mas a censura nas divulgações das informações, elas têm que ser combatidas, né? Talvez tenha que ter censura realmente para questões de faixa etária, que eu sou contrário, que é para divulgar conteúdo, né? Para criança, por exemplo, eu acho que é muito complicado. Aliás, né, é o que se tenta se fazer aí, uma mentalidade de sexualizar as nossas crianças, tá, gente? Bom, enfim, essas são as pautas de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, comente. E aí, o que você acha? Você acha uma boa ideia, de repente, colocar uma câmera, né, com os professores também, no jaleco dos professores, para saber se ele está fazendo uma militância em sala de aula ou se ele está trazendo um trabalho científico? Qual que é a tua opinião nesse sentido, né? E aí, sobre a censura da UAU, né? O que vocês acham? A imprensa está sendo militante também, né? Esse é o momento de tocar nesse assunto, de falar sobre isso. Aliás, qual é o escândalo, né? Eles têm que apresentar aqui, então, já que é o momento da eleição, das vésperas das eleições, mostrar qual foi o escândalo de 2018 para cá, dentro desse governo, né? Que tem que ser repercutido, né, gente? Bom, me fala o que você acha e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um forte abraço.